Hoje eu quero falar sobre chamado. Você tem fugido do seu chamado? Ou você tem ouvido a voz do Senhor e tem obedecido? E essa mensagem, eu confesso que nasceu no meu coração um bom tempo atrás. E veio tão forte que eu falei, é essa a próxima. Faz um bom tempo a minha agenda estava um pouco cheia, não conseguia vir às quarta-feira. Mas consegui umas férias no trabalho e a gente conseguiu encaixar. Mas indiferente de quem esteja aqui, a honra é do Senhor e é tudo para Ele. Amém? Jonas, capítulo 1, verso 2, diz assim: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Só vou tomar um gole de água aqui, em homenagem ao Éder. Chamado. Às vezes a gente acha que chamado é segurar um microfone na mão. Às vezes a gente acha que chamado é pegar um instrumento e tocar. Mas a grande verdade, o chamado é o ide por toda a terra e pregar o evangelho. Sabe, às vezes a gente fala, eu não tenho chamado, ou talvez o meu chamado seja esquentar banco. Eu confesso que eu me lembro que quando eu tinha ali pelos 16, 17 anos, eu fui para um encontro, aqueles encontros de sexta, sábado e domingo. E Deus falou muito forte comigo naquele encontro sobre ministração e pregação. Só que eu era muito novo e não pensava nisso. Mas aquilo ficou impregnado no meu coração de uma forma grande. E quando eu retorno desse encontro no domingo, eu não tenho aquele costume que a gente tem de fechar a Bíblia, Deus vai falar comigo, puf, e abrir assim. Eu fiz isso. E abriu lá em Jeremias 1, onde Deus chama Jeremias. Só que Jeremias fala, eis que sou muito novo, eis que não sei falar. E Deus fala, mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. E ele fala, mas eu não consigo. Aí o Senhor fala para ele, mas antes do ventre, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Aí o Senhor continua dizendo, antes que você nascesse, eu já te separei. Vou tentar melhorar aqui para você entender. Talvez você diga que não somos capazes. A gente acha que não somos capazes, a gente acha que não fomos escolhidos, não temos chamados. Mas a grande verdade é que Deus não te escolheu porque você nasceu. Na verdade, você só nasceu porque Deus te escolheu. Sabe, nós precisamos entender isso. Talvez o teu chamado não seja estar em cima de um púlpito. Talvez o seu chamado não seja um instrumento. Mas é lá no seu trabalho, pregando para aquele que talvez está pensando em tirar a própria vida. Ou ministrando para aquele que está lá, sua vizinha, o seu vizinho que está pensando em terminar o casamento. Talvez hoje a gente está no mundo da internet. E alguns mexem com o tal do influence. Né? A Aline, Jéssica, a Mac. E talvez o teu chamado não seja aqui dentro, talvez seja na internet. Porque lá em Nínive, a Bíblia vai dizer, para você entender um pouco a história, Nínive era uma cidade, uma grande cidade, só que ela adorava muitos deuses. Muitos deuses, era uma cidade pagã, só que a sua maldade e a sua crueldade chegou até a presença do Senhor. Então Deus fala para Jonas, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. E aquele povo, eles adoravam, eles ouviam o que eles adoravam. Se você for olhar no seu Instagram, você que mexe com esse negócio de influência, você vai ver que você tem bastante seguidores. E se tem pessoas que te seguem nos seus stories, é porque eles adoram ver você lá. E ao invés de talvez você estar mostrando o seu dia a dia,
no meio, lance uma palavra da Bíblia. Talvez para você vai dizer, mas eu não sei falar. Mas não precisa pregar, só leia lá, Salmos tal. Talvez uma pessoa que vai visualizar aquele teu vídeo vai ser tocada, porque é uma semente que lançou. Talvez esse seja o teu chamado. Talvez lá na internet. Porque a gente confunde. Eu não tenho chamado, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei falar. Mas a grande verdade é que cada um aqui foi escolhido. Basta o que, irmão Ariel? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Só que nós vamos aprender com Jonas que não foi bem assim. Eu creio que todo mundo conhece essa história, ela é bem famosa. Só que nós vamos hoje aprender o que Deus faz quando decidimos fugir do nosso chamado. E lá em Jonas 1:3, vai dizer assim: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles, para longe da presença do Senhor. Note que ele tenta fugir da presença do Senhor. E nós entendemos que não adianta nós fugir. A própria Bíblia diz, se eu subir no mais alto monte, tu estarás. Se eu descer no mais profundo mar, tu também lá está. Sabe, às vezes a gente está tentando fugir do chamado. Aqui diz, não fuja do seu chamado. Seja a ferramenta do Senhor. E ele tenta fugir. Porque na ótica de Deus, Nínive não vivia da forma que Deus queria. Ou gostaria que vivesse. E na cabeça de Jonas, também ele pensa assim. Note que há um alinhamento entre Deus e o profeta. Porque Jonas também pensa que Nínive vive fora da rota, fora daquilo que Deus gostaria. Só que o plano de Deus é que ele vai lá e pregue o arrependimento, ou um confronto, para que talvez eles se arrependam. E na cabeça de Jonas, Jonas entende que eles não merecem. Na cabeça de Jonas era melhor destruir. E é por isso que ele foge. Então ele paga a passagem e entra e desce para o porão. E a Bíblia vai dizer que no meio daquele percurso se levanta uma grande tempestade. E quando se levanta essa tempestade, você tem como colocar aqui o Jonas 1, verso 5? Fazendo um favor? Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Essa versão é boa. Note que Deus está com letra minúscula. É porque cada um tinha o seu tipo de crença. Talvez não tinha ateu. Você não poderia crer no Deus de Jonas, mas em algum tipo de coisa você acreditava. E lançaram no mar a carga que estava no navio. Então o capitão, o que ele faz? Ele começa a ver a tempestade, ele não sabe ainda que é por causa de Jonas. Então ele começa a jogar aquelas cargas para fora do navio para ver se salva a embarcação. Note que quando a gente desobedece, a gente começa a perder coisas que a gente não precisava perder. A gente começa a lançar ou se afastar ou perder bênçãos que a gente não precisava perder por desobediência. A embarcação não era de Jonas. Só que aqui eu entendo isso. Porque se Jonas não estivesse lá, eles não iam perder nada. Então, se a gente viver desobediente à palavra do Senhor, a gente vai perder coisas que não precisávamos perder. E a Bíblia vai continuar dizendo: Jonas, porém, havia descido ao porão, ali havia se deitado e dormia profundamente. Ou seja, ele não estava nem aí, ele estava dormindo. E eles descem lá, o capitão desce lá: ei, você aí dormindo, começa a clamar o teu Deus aí, para ver se ele tenha piedade de nós. Só que daí Jonas fala, é que na verdade tem um problema. Essa tempestade é culpa minha. Ele vai contar o que aconteceu. Eu sirvo ao Deus, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. E Deus me deu uma ordem para mim até Nínive. Só que eu desobedeci, eu vim com vocês para Tarsis. E eu tenho absoluta certeza que essa tempestade é culpa minha. O que a gente faz contigo então?
se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai se acalmar. Mas note que a intenção do Senhor era mandar ele direto para Nínive. Só que Jonas decidiu fugir, e ele vai para Tarsis. Só que aí lá em Jó 42:12, eu acho que é, se eu não me engano, diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Ou seja, você pode até tentar fugir do seu chamado, mas quando Deus te trazer de volta, você vai ter que cumprir ele. Jonas poderia ter ido direto, mas ele preferiu passar um processo doloroso. E aí depois cumprir o seu chamado. Será que vale a pena? Será que vale a pena hoje tu dizer não para o teu chamado? Tentar fugir, dizer não, foi lá atrás, já faz tempo. Só que agora a gente vai entender. Foi o que eu estava ali, e quando o irmão William começou a ministrar, quando o pai começou a falar, eu comecei a ver que ia ligando um ponto ao outro. Você pode até tentar fugir, mas não vai conseguir. E eles pegam Jonas, e lá no verso 14 eu vou explicar o que acontece. Qual que é a primeira missão de Jonas aqui? A missão principal era ir até Nínive. Mas como ele fugiu, olha o que acontece. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-nos a Ti, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. E não façais cair sobre nós este sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voto. Primeira missão de Jonas está resolvida. Lá no barco existiam muitas pessoas que creram ou acreditavam em vários deuses. Só que quando a gente tenta fugir, é que nem eu falei, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E Deus fala: tá bom, eu queria salvar só Nínive. Mas como tu está a fim de pegar um barco, eu vou ter que salvar aquele pessoal do barco. Então, eles clamam, ou seja, olha aqui, esses homens temeram muito. Eles acreditavam em outra coisa, mas quando eles souberam que Jonas servia ao Deus que fez o céu, a terra, o mar, eles temeram. Ou seja, aonde você estiver, qual que é o nosso objetivo? Ganhar vidas. O nosso objetivo aqui não é fazer um louvor bonito, não é ter um telão, não é ter luzes. O nosso grande objetivo é ganhar vidas. Lá no seu trabalho, o teu objetivo qual que é? Ganhar vidas. No seu bairro, na sua rua, seu objetivo é ganhar vidas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando então a missão de Jonas no barco acaba, porque ele já salvou aqueles que estavam perdidos. Porque Deus não tinha, como é que eu posso dizer, onde há pecadores, o Senhor quer manifestar a salvação. O Senhor não quer perder. Uma alma vale muito. Então Deus salvou aquele pessoal do barco, eles creram no Senhor, ou seja, eles tiveram salvação, só que a tempestade acalmou para o barco e para Jonas. Só que a missão se cumpriu no barco, não em Jonas, porque Jonas não aprendeu ainda. A gente, às vezes, por desobediência, passa por processos que se a gente não decidir aprender, a gente vai chorar muito. E quando Jonas cai no mar, o Senhor dá uma ordem que um grande peixe, algumas pessoas falam baleia, mas um grande peixe, a Bíblia fala, engole Jonas. Lá em Nínive, olha como a palavra de Deus é linda. Lá em Nínive, se adoravam a vários deuses. E um dos deuses que eles mais adoravam era o deus Dagon, que na nossa linguagem é Deus peixe. Olha o mistério. E justo um peixe vai pegar Jonas? Lá no final você vai entender.
O texto fala que o mar se acalmou, Jonas foi engolido pelo peixe. Só que era para ele pregar o arrependimento lá em Nínive. E quando ele está no peixe lá, o que ele faz? Olha o que ele faz. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Ele começa a se arrepender. Ou seja, o que era para ele pregar, ele começa a viver. Porque antes, talvez, de você contar algo, Deus vai te preparar para servir de bênção para outras pessoas. Talvez nessa noite a sua oração não seja do ventre do peixe, mas talvez a sua oração seja essa música aqui. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos e medite nessa canção. Feche seus olhos e medite nisso. E restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Talvez essa seja a sua oração. E vem encher o vaso. É o teu desejo? E é o que eu mais quero. Se você sabe essa música, cante, faça dela a sua oração. Por onde tenho andado. Já foi dito nessa noite, Ele sempre está perto. E sempre está. Diga então, perto. renova-me, Senhor. E renova-me. E Senhor, e venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Diga isso, renova-me. E renova-me, Senhor. E renova-me, Você está disposto a ser renovado nessa noite? Senhor. Você está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Venha curar Venha curar as minhas feridas. as minhas feridas. Diga, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser e melhor. Diga isso, renova-me. Renova-me, Senhor. E Jonas vai dizer assim, ó, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. A missão no peixe terminou. Ele se arrependeu, ele entendeu que não adianta fugir. Ele se quebranta, ele diz, na minha angústia eu clamei. Mas não era tão mais fácil ele ter ido direto para Nínive? Só que às vezes a gente precisa ser moldado. Já foi falado isso aqui. A gente precisa ser moldado. Às vezes o nosso pensamento é um, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é totalmente diferente. A conversa que ele está tendo com Deus é que Deus está querendo com tudo aquilo salvar Nínive. E Jonas não queria. Lá em Jonas 3 vai dizer assim, Jonas se levantou e foi a Nínive. Agora pensa comigo. Lá em Nínive, o Deus com D minúsculo mais adorado era o Deus Dagon, o Deus peixe. E olha como eu falei, como Deus é maravilhoso. Imagina, tu tá na cidade que o Deus peixe é adorado, e daqui a pouco tu olha um peixe, vem se aproximando e um profeta sai de dentro. Como é que aquele povo não ia acreditar? Como é que aquele povo não ia dizer, vou me arrepender? O cara saiu dentro de um peixe, do Deus Dagon. E quando Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor,
Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Agora Jonas está onde Deus mandou. E ele começa a andar naquela cidade e começa a gritar: arrependam-se, larga suas manias, larga os seus maus costumes e arrependam-se, porque daqui 40 dias vai ser destruída a cidade. Na cabeça de Jonas iria ser destruída. Mas a gente vê, né, o Jonas tem 4 capítulos. E eu acho que em 15 minutos tu lê ele todo. E é tão interessante porque a gente começa a pensar, Jonas era louco. E no decorrer da história tu vai entender por que eu estou falando isso. Aí ele começa a pregar o arrependimento. E até o rei da cidade se arrepende. Troca suas vestes, sai do trono e coloca vestes de saco, de pano, algo assim, depende da versão. E Jonas 4, verso 5 vai dizer: então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma ali. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Note que ele está esperando que a cidade seja destruída. Aí eu te pergunto, seria mais fácil perdoar ou julgar? Porque Jonas já passou pelo barco, já passou pelo peixe, mas não aprendeu a missão ainda. Porque ele está ali esperando que aquela cidade seja destruída. Ele não concorda que aquela cidade receba a misericórdia do Senhor. Aí eu te pergunto, quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, qual é a sua primeira decisão? Responde para você mesmo. Sabe, quando eu falo da família, beleza, mas e na igreja? Ou no seu trabalho? Qual é a sua primeira reação? É perdoar? Porque Deus nos perdoou na cruz do Calvário. Deus, Ele não olhou para os nossos pecados. Deus, Ele não botou nós na parede e disse, você fez isso, você fez aquilo. Não, Ele fez o quê? O meu sangue vai derramado na cruz do Calvário e irá purificar todos vocês. E Jonas, então, no verso 6, então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Note agora, que lá era muito quente. E imagina, a Bíblia diz que para atravessar Nínive, precisava de 3 dias. E segundo a Bíblia, eles caminhavam por dia 25 quilômetros. Imagine então 75 quilômetros a pé, imagine. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade se arrependeu em um só dia. E Jonas sai, fica lá esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. Só que bate muito calor, ele acha um abrigo. Só que o calor era tão grande que ele quase desmaia. E Deus, na sua misericórdia, porque Deus é misericórdia, fez criar uma planta. Mas milagrosamente, porque quando tu planta hoje algo, vai demorar. Tu vai lá, rega um dia, no outro. E naquela noite a Bíblia vai dizer que nasceu uma planta para fazer sombra para Jonas. E ele ficou muito feliz. Agora você vai entender por que eu digo que Jonas é louco. Ele fica feliz com uma simples flor, uma planta que dê sombra, mas ele está triste porque uma cidade aproximadamente de 120 mil pessoas irá se arrepender e irá ter misericórdia. Você entende a lógica? Ele está feliz com uma planta, mas está bravo porque Deus vai derramar misericórdia sobre um povo. Aí ele vai dizer assim, ó, deixa eu só achar aqui, ele vai dizer assim, ó, quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer. Ou seja, um versículo antes ele está feliz porque uma planta nasceu na sua cabeça. E um versículo depois ele está pedindo para morrer. Porque em uma noite a planta nasceu. E na outra noite o Senhor fez que uma largata ferisse a planta e ela secasse. Está entendendo como ele é louco? Está entendendo como ele é meio fora, assim, na nossa linguagem? Porque, um versículo ele está contente, uma planta, mas ele está triste por causa da cidade. Está brabo.
Aí daqui a pouco a planta sumiu, bateu o sol, ficou bravo. Aí olha que loucura. Para mim é melhor morrer do que viver. Aí que vem o terapeuta. Eu anotei aqui para não esquecer essa parte. Porque então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa de uma planta? E o Senhor disse, aí Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. Aí no verso 10 ele vai dizer, do capítulo 4, e o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta que não custou nem o seu trabalho. Você tem amor a uma planta que você não precisou fazer nada para nascer. Nem regar você não regou. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. Está entendendo porque eu acho ele meio doido? Porque ele se contenta com uma simples planta, mas não está se importando com vidas. A gente tem se importado com vidas? Ou nosso chamado é aqui dentro, de quarta a domingo e acabou, segunda-feira passa, terça-feira passa, quarta-feira, beleza, eu preciso viver o meu chamado de novo, vou lá, vou tocar, vou ficar na porta. Aí depois eu vou para casa, passa quinta, passa sexta, passa sábado, chega no domingo, eu preciso cumprir o meu chamado de novo. Ou lá no seu trabalho não tem ninguém que precise de uma palavra. Ou lá na sua escola, será que não tem nenhum amigo para trazer para a rede de jovens? E o Maurício vai ficar bravo, porque da outra vez eu já falei dele, eu vou falar de novo. O Maurício, junto agora com Maurício e a Priscila, junto com o Hércules e a Sheila, eles fazem um trabalho sensacional. Você que tem filho, de quantos anos? Acima de 14, manda para cá. Deixa eles ser. Se eles estão parados, se eles não estão vindo, empurra eles para cá. Deixa o Senhor usar os líderes para moldar os teus filhos. Talvez você tenha um vocalista, talvez você tenha um pregador em casa, você não sabe. Talvez você tenha uma pessoa que vai ser na escola uma pessoa diferente, porque nós temos que ser diferente. As pessoas não têm que olhar para nós como igual, não, elas têm que olhar, nossa, que brilho que você tem. O que você tem hoje? Está mais bonito? Não estou elogiando, tá? Não vai ficando bobo aí. Mas elas têm que olhar para nós diferente, elas têm que olhar para nós e dizer: compartilha comigo essa luz. Aí você vai dizer o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você, não, mas eu fumo, eu bebo. Não, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Não importa como é que você vai vir, o que Deus quer que você venha. Sabe, às vezes a gente quer ser pessoas diferentes na igreja, em outros lugares, mas às vezes o que Deus quer fazer com nós é dentro da nossa própria casa. Sabe, desistir de um casamento por pouca coisa. Às vezes desistir ou virar as costas para um filho por poucas coisas. Abrir mão do primeiro ministério. E eu aprendi isso, a minha esposa está ali, a minha esposa é muito sábia, ela me cobrava muito isso. Há um tempo atrás, ela dizia: não adianta você lá e aqui em casa e agora a gente começou a fazer o nosso culto, o culto em casa, e tem sido bom. Sabe, às vezes a gente se preocupa tanto em fazer na igreja, porque acha que às vezes é aqui, não, é lá na sua casa que começa o ministério. E eu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu ministrei para mim mesmo. Eu ministrei para mim mesmo, porque eu preciso, igual diz a música, eu preciso melhorar. Sabe, o ministério de louvor, eu acho que é o ministério mais difícil que tem na igreja. Porque a gente, um pensa de um jeito, outro pensa de um jeito. Mas no final, o único objetivo nosso aqui é adorar o Senhor. Não vou dizer que os outros ministérios não sejam, mas o ministério de louvor, né? É complicado. Porque cada um tem um gosto. O Maurício gosta de rock. Como é que a gente vai tocar rock aqui? Tem como. Sabe, é complicado. O Maurício, a próxima vez que eu pregar, ele não vai vir. Ele não vai vir. E Jonas, então, senta lá e fica aborrecido com Deus. E você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. No verso 11 acaba a história entre Jonas e Deus. A Bíblia não relata se teve outros embates. E a Bíblia também não fala se Jonas aprendeu, porque ele termina ali debatendo com Deus. Mas aí eu te pergunto, você precisa passar por esses processos para aprender? Você às vezes precisa perder a sua esposa, o seu esposo, ou a sua família para aprender? Sabe, igual eu falei no começo, o chamado não é aqui na igreja, o nosso chamado é na nossa casa, começa lá. Hoje não é culto da família, mas se fala sobre chamado. O nosso chamado é olhar para o meu filho, ele não quis ir para a escolinha, pai, eu vou ficar lá te vendo. Para mim dá até vontade de chorar. Para mim isso não tem algo mais especial. Mas ele, daqui para frente, ele vai poder dizer, eu não vi meu pai falando só na igreja, eu vi na minha casa também. Então, eu não sei qual é o seu chamado. Talvez você diga, eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu ministrava, eu cuidava de estacionamento, porque chamado é cuidar lá também do estacionamento. Ele não está cuidando de carros, ele está ganhando vidas. As professoras aqui não estão apenas cuidando de crianças, estão ganhando vidas. Você aqui não vem apenas para adorar. Você, quando sai daqui, você sai revestido para quê? Para ganhar vidas. Vai acabar o culto, talvez você vai para sua casa, ou vai fazer um lanche, ou algo do tipo. O nosso chamado continua, ganhar vidas. Talvez você diga, mas o tempo passou para mim. A grande verdade é que o tempo é de Deus. Talvez você que quis fugir do chamado. Você que decidiu entrar no barco. Você que decidiu entrar no ventre do peixe, ao invés de simplesmente cumprir o teu chamado. Pessoas tentam nos parar? Tentam. Elas vão dizer que você não é capaz, elas vão dizer que você não é capacitado, ou talvez você diga, Senhor, ô irmão Ariel, eu não tenho sabedoria. Ô Pedro, bota aqui Tiago 1, verso 5. Talvez você vai dizer que não tem sabedoria. E não use essa desculpa, sabe por quê? Porque olha o que a Bíblia diz. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, você não tem desculpa. Não precisa de um microfone. Lá no seu trabalho. Isso daqui é só para melhorar o ambiente. Mas o que vale é aqui, ó. Aí eu te pergunto, você está disposto a aceitar o teu chamado? Ou você está disposto a fugir? Porque Jonas não está mais aqui. Nínive também não. Mas aqui está Ilhotinha, Vila Nova, Minas, Baú, Gaspar, Itajaí. Tudo esperando eu e você para ganhar o quê? Vidas. Então essa era a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Não fuja do chamado. A gente planeja algo, mas aqui é totalmente diferente. A gente acha que é do nosso jeito, mas é da forma que Deus quer. Eu vejo alguns bancos vazios, mas eu fico feliz porque aqueles que Deus queria falar nessa noite estão aqui. Pode subir, ministério. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos por um instante e se pergunte, aonde é que você está? Você está no barco? Você está dentro do peixe? Ou você está disposto a ir a Nínive? Você está disposto a ser um vaso usado por Deus? Você está disposto a dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado? Eu quero que, se você está disposto a dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado, só aqueles que desejam, mas sejam sinceros com Deus, é você e Deus,
Se você está disposto a dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que está disposto a dizer, sim, Senhor, eu quero ir a Nínive. Eu quero ser usado lá no meu trabalho, eu quero ser usado na minha empresa, eu quero ser usado na escola, eu quero ser usado aonde for, só me usa-me, Senhor. Talvez você diga, mas eu não tenho palavra, mas quem vai colocar a palavra na sua boca é o Senhor. Você apenas é um instrumento. Se você está disposto a viver o teu chamado, você vai vir aqui na frente. Nas redes sociais, aproveite as tuas visualizações e lance. Todo dia é uma palavra do Senhor. É uma semente que você vai lançar. E eu me cobro isso. Porque às vezes é fácil a gente falar aqui, mas às vezes tem pessoas lá na internet, porque elas ouvem o que elas adoram. Não sei se você vai lembrar, na Copa de 2002, Ronaldo Fenômeno fez aquela faixinha no cabelo. O principal atacante do Brasil fez uma faixinha no cabelo. O que aconteceu? Todas as crianças queriam fazer a faixinha, porque era o principal atacante. Porque elas adoram, elas vejam, elas se espelham no que elas adoram. E será que não tem pessoas esperando um vídeo seu na internet? Uma mensagem lá no seu trabalho? Ou até mesmo na sua casa. Talvez você esteja aqui, sua esposa não, ou vice-versa. Ou talvez o casal esteja aqui, mas as coisas não andam bem. Pega na mão dele agora e diga, nós vamos vencer. Nós vamos viver o chamado que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu e a Kézia, a gente viveu momentos, há muitos anos atrás, turbulências. Só que hoje, eu agradeço porque ela nunca desistiu, nem fui eu, foi ela. Ela nunca desistiu. E o casamento é isso. Se um soltou a mão, o outro segura mais forte ainda. E hoje eu honro a vida dela. Porque eu tenho uma mulher sábia. E eu creio que você também tem. Então feche seus olhos e preste atenção nessa música, você que está aqui na frente. E você que ficou na cadeira, se você sentir esse queimor, esse calor de aceitar o chamado, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente. Viver teu chamado, deixar minha história. Seja a carta de Deus. Ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu. Diz, Senhor, eu nego o meu eu. Romper com os conflitos. Eu quero não viver o que eu quero, mas a tua vontade. Buscar teu reino, da voz não resisto. Aceito teu chamado. Pastores e obreiros, por favor, venham aqui orar por essas vidas que estão aqui na frente. E vocês vão orar para que Deus cumpra o chamado na vida deles. Para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê entendimento a eles. Diga quantas vezes eu pensei em desistir. Viver teu chamado, deixar minha história, ser carta de Seja a carta de Deus nessa noite. homem perdido. Há vidas esperando por você. O meu eu, romper com os Rompe os limites. Saia da zona de conforto. buscar teu reino, da voz Diga, Senhor, a tua voz eu não resisto. aceito teu chamado. Jonas fugiu. Jonas decidiu fugir. Mas Samuel, quando ele ouve pela terceira voz e ele descobre que é Deus chamando, ele entra para o quarto e diz, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Por que é tão difícil ser Samuel? Porque há muitas vozes ao nosso redor. E às vezes a gente silencia a voz de Deus e decide ouvir o mundo. E a partir de hoje, pelo amor de Deus,
Existem dons aqui, chamados aqui dentro, talvez enterrados. Está na hora de desenterrar e começar a limpar esses dons. Está na hora de você começar a dizer: Senhor, o tempo passou, mas eis-me aqui novamente. Seja qual for o seu chamado, decida dizer sim para o Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, eu não sei como estão os corações aqui nessa noite, Pai, mas há corações sedentes, com fome e sede de Ti, Pai. Pessoas talvez que cantavam, que pregavam, que cuidavam de crianças, e talvez achem que o ciclo se fechou, mas a grande verdade é que elas desistiram e não o Senhor desistiu. Então, Senhor, nessa noite, reacende a chama outra vez, Pai. Toca onde ninguém tem coragem de tocar, Senhor. Faz o que ninguém tem coragem de fazer nessas vidas, Pai. E reacende a chama, Pai. E que elas possam ser instrumento para ganhar vidas. Porque esse é o nosso maior chamado. Ide e pregai por toda a terra a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor.